Beleza, galera? Estamos dando início aqui, Believer Talk. Esse é o nosso pastor, Matheus Dantas, Igreja Batista da Cruz. Hoje nós vamos falar sobre a extensão da mensagem que foi ministrada domingo, sobre Tiago. E aí, pastor, quais são aqueles pontos principais da mensagem que nós podemos trazer para nossas vidas no dia de hoje? Beleza, bom, primeiro quero agradecer aí, muito legal a gente começar esse canal, Believer Talk. E a ideia é a gente ter esse papo de crente mesmo, né? E assim, uma coisa que se destaca, a primeira coisa que eu queria falar, tem relação com o autor da carta, que é Tiago. Tiago, ele não é aquele apóstolo, um dos 12 escolhidos por Jesus que já havia morrido, ele é o irmão de Jesus. Ele é irmão de Jesus, ele foi criado junto com Jesus, ele viu Jesus crescer. Muita gente acha que esse Tiago é aquele outro Tiago, né? O apóstolo. O apóstolo. Exatamente. E não é. Não é. Exatamente. Esse Tiago é aquele que liderou o primeiro concílio em Atos, a respeito da circuncisão, comida oferecida a ídolos. E o que me chama a atenção nesse Tiago, que é o irmão de Jesus, é que ele não acreditava em Jesus. Que é o mais impressionante. É o mais impressionante. A ideia que ele tinha de Jesus era uma ideia de um homem normal. E Jesus, ele caminhou entre nós como um homem normal, porém sem pecado. Ele não errou, ele não pecou. E Tiago, então, não acreditava nele como filho de Deus, acreditava nele como filho dos pais, né? Não de Deus. Você vê que tem até uma passagem nos evangelhos onde a multidão chega diante de Jesus quando Jesus estava ensinando ali e fala: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e Jesus até traz meio que uma repreensão ali, né? Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e obedecem a minha palavra. E o que acontece com Tiago, então? Quando Jesus ressuscita, ele é impactado pelo poder da ressurreição. Então ele é convertido pelo Espírito Santo, ele crê agora em Jesus como Filho de Deus. E o que se destaca? É o versículo 1 do capítulo 1 dessa carta. Porque ele vai fazer uma saudação e ele vai dizer: ao servo de Deus, e depois ele vai falar: e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é impactante? Para mim é impactante. Impactante, né? Alguém que não cria, que era irmão de Jesus, agora ele reconhece a Jesus não só como filho de Maria, mas também como filho de Deus. Ele diz: ele é o meu Senhor. Não faz nenhuma referência a irmão. Isso se destaca para mim por vários motivos. Primeiro, por ele antes ser um incrédulo, não acreditar. E segundo, porque se nós levarmos isso para a nossa vida, pensa bem, talvez a pessoa esteja assistindo esse vídeo e não acredite em Jesus hoje. Talvez alguns que estão assistindo hoje acreditam, mas já foram inimigos ferrenhos do Evangelho de Cristo. A verdade é que não existe coração distante demais para o Espírito Santo alcançar. Aqueles que o Pai deu a Jesus, o Espírito Santo vai alcançar de qualquer maneira. E talvez hoje você seja um inimigo, talvez hoje você não acredite, talvez hoje você tenha dificuldade, ou talvez no passado. A verdade é que o poder da ressurreição de Cristo pode ser tão impactante na sua vida que você pode se tornar um líder da igreja. Esse Tiago, ele foi líder de Pedro, ele foi líder de João, o discípulo amado, ele foi líder de Paulo, ele foi líder do colégio apostólico, ele liderou o primeiro grande concílio. Isso é algo tremendo para se pensar, né? Poderoso. Nós vemos na mensagem, tratou ali dos primeiros 12 versículos. Aqueles primeiros 12 versículos, o que a gente pode trazer de lição para nós, prático, hoje, nesses 12 primeiros versículos? Que vai falar sobre alegria na tribulação, né? Tiago, ele vai destacar algumas coisas. A primeira questão é que a dificuldade, o desafio que é imposto a nós que somos crentes, ele é temporário, e além de ser temporário, ele tem um propósito. E o propósito é nos aproximar mais de Deus, nos purificar, nos fazer mais parecidos com Jesus. Então esse é um destaque nesses 12 primeiros versículos. Ele vai até falar do rico e do pobre. Olha, o pobre às vezes vai continuar sendo pobre, o rico às vezes continua sendo rico. Mas o que Deus está fazendo no seu coração? Então se glorie nisso. Se glorie no que Deus está fazendo. O rico se glorie na sua humildade, porque isso foi produzido pelo Espírito Santo. O pobre, às vezes, na sua tribulação vai ser alegre por causa do que Jesus fez na sua vida.
Ele não vai dizer isso com clareza na carta, mas essa era a mensagem dos apóstolos, né? Então essa é uma grande lição que a gente tem, né? A tribulação, o desafio que nos é imposto na vida, na verdade é temporário, como diz Pedro, e é breve e momentâneo, Pedro vai dizer, né? E tem o propósito de nos levar para mais perto de Deus. Uma segunda aplicação maravilhosa para nós é a de Tiago, inimigo de Deus, né? Ele estava em inimizade com Deus porque não cria em Cristo, depois se torna um crente, né? Se torna um convertido, se torna um apóstolo. Olha que coisa poderosa. E uma terceira, muito importante também, verdade que a gente encontra nos 12 primeiros versículos, é que o chamado de Deus é para nós termos de uma fé como de uma rocha. Eu gosto desse comentário, essa é uma ilustração que o Augusto Nicodemos faz no seu livro, né, no comentário de Tiago. Então nós precisamos ter uma fé inabalável como uma rocha e não como de um leão. Alguns momentos Deus nos chama para ser aquele leão, né, feroz, audaz, corajoso, mas em outros momentos esse ímpeto feroz não vai te ajudar. Você vai precisar ser como uma rocha. Quando o vento chegar, quando a tempestade chegar, quando você for abalado, as placas tectônicas embaixo dessa montanha de rocha estiverem tremendo, você vai permanecer inabalável por causa da fé que você tem em Jesus. Não é por causa de você, mas é por causa do alvo da sua fé, que é Jesus Cristo. Que é Jesus. Pastor, algo que depois da mensagem eu parei para olhar o texto e meditar nele e depois dar uma olhadinha em Atos, foi o versículo de número 2, quando ele fala para a gente se gloriar, se alegrar na aprovação, em outras versões na tribulação. E eu fui para dar uma olhada no contexto e, cara, as provações que eles estavam passando naquele momento, a tribulação, Estevão tinha acabado de ser apedrejado e a igreja estava sofrendo esse tipo de perseguição. Nós lemos isso e nós achamos que a tribulação, a angústia, o sofrimento que estamos passando, talvez o autor da carta não entendesse o nosso sofrimento. Porque a gente muitas das vezes pensa que a nossa tribulação, o nosso sofrimento é algo muito grande demais. E a igreja, naquele período onde ele está escrevendo para a igreja se gloriar, né, se alegrar, né, nessa perseguição, nessa tribulação, nessa provação, enfim. Algo que eu falei na mensagem, na pregação, é que Deus não chamou a gente para ser uma espécie de esquizofrênico emocional, né? Alguém que, por exemplo, recebe uma notícia que está com câncer e se alegra, né? Tô com câncer. Não, você vai chorar, você vai se entristecer, porém, você não vai permanecer nisso, porque a sua confiança é de que Deus não perdeu o controle, de que se isso está acontecendo, Deus tem um propósito, porque você é filho dele. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se ele não permitir. Você está nas mãos de Jesus e de lá ninguém te tira. Vai dizer João capítulo 10. Então você está guardado pelo Senhor, você está protegido por Ele. Então qualquer ideia que vai levar você a uma falta de confiança em quem Deus é, na verdade é não ter essa fé como uma rocha, né? Que é o chamado de Tiago para nós, né? Seja forte como uma rocha. E outra coisa que é muito importante também é você parar para pensar que todas as coisas cooperam para o bem. Exato. Então essas coisas elas acontecem na nossa vida para nos conformar à imagem do Filho. É isso? É isso, exatamente. Vou pegar a Bíblia aqui agora. Está aqui a Bíblia. E eu quero ler o último versículo, né? O versículo que está lá em Tiago, o último versículo da pregação, né? Que é Tiago capítulo 1, versículo 12. Isso é realmente muito impactante. Então olha o que diz o versículo de número 12, olha que impactante, hein? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O segredo não é simplesmente suportar, o segredo é suportar com fé em Jesus e em quem Ele é. Então isso é muito impactante se você parar para pensar. O poder da ressurreição de Cristo é nos fazer forte como uma rocha. Nós vamos ter dificuldades na nossa vida? Teremos. Porém, nós estamos firmados em Cristo. Esse é o fundamento, né? A pregação eu falei sobre isso, né? O fundamento, o processo e o resultado. O fundamento é que nós estamos em Cristo, unidos a Ele e na Sua palavra.
O processo, às vezes, é a provação, a dificuldade, a luta, que vai fortalecer a nossa fé. E o resultado é a coroa da vida. Então esteja fundamentado em Cristo. Aceite o processo de Deus, não como um doido, né? Se você tiver que sofrer, você vai sofrer. Mas saiba, Deus não perdeu o controle. E se você tiver esta fé em Cristo, então o seu coração estará seguro. Beleza, galera? Aqui foi Believer Talk, estamos aqui no Eu Quero Café. Venha nos fazer uma visita, somos da Igreja Batista da Cruz, situada na Rua do Fico, 1003, Araçatuba. Falou! Alô, gente, siga o canal aí, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Grande abraço e com Deus.